Bom dia, meninos, tudo bem? Então, anteriormente a gente tinha visto a movimentação, né, a importância da movimentação da Terra, do nosso planeta, e também a movimentação da Lua, né, e quais são as consequências dessa movimentação para nós aqui na Terra. A partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre o clima e o tempo. Quais são as influências que nós temos do clima no nosso país, ok? Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre clima. Então, o que é o clima, né? O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera em um dado local, então, um local específico, composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se clinicamente ao longo de alguns meses ou anos. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente tem um clima que ele é bem característico. Então, nós temos um período mais quente e um período mais ameno. Um período mais seco e um período mais chuvoso, mais úmido. Então, isso é o clima, tá? É o resultado desse comportamento ao longo de um determinado tempo. Trata-se, portanto, de feições mais ou menos permanentes, igual eu falei anteriormente, diferentemente do tempo atmosférico, que são as condições naturais momentâneas. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo? Hoje ou amanhã? Quais são as previsões que eu posso fazer para esse tempo? Tá? Então, tempo e clima são diferentes. Ao caracterizar o clima de uma determinada região, estabelecemos um panorama sobre o regime anual, então do ano, de chuvas, as estações que se definem localmente, as temperaturas médias e uma série de elementos que marcam suas condições naturais. Por outro lado, quando caracterizamos, então, o tempo desse local, estabelecemos se está chovendo ou se vai chover em determinado dia, se vai fazer calor ou frio, entre outros aspectos de curto tempo, curto prazo. Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que falar num tempo maior, tá? Do que já aconteceu nos anos anteriores. Quando eu tenho uma data, um curto prazo, um prazo pequeno, tipo hoje ou amanhã, a gente está falando de tempo, tá? Como que vai se apresentar o tempo hoje ou amanhã? Essa é a diferença básica entre os dois, ok? Portanto, quando vemos na TV ou observamos na internet a previsão meteorológica da cidade do dia de hoje, estamos diante de uma previsão do tempo. Então, é hoje ou no máximo amanhã. Isso já é tempo. No entanto, se a gente discutir as condições atmosféricas para o futuro, englobando aquecimento global, os níveis de chuva para os próximos 30 anos, devido à ação desse aquecimento, a gente está fazendo uma previsão climática. Então, climática é a longo tempo, previsão do tempo é a curto prazo, um prazo menor, ok? Existem no mundo vários tipos de clima, e essa ampla variação está ligada, então, à grande quantidade de fatores que influenciam o clima. Então, nosso clima, ele é influenciado por alguns fatores. Quais são eles? As altitudes e latitudes, a continentalidade, as correntes marinhas, as massas de ar, que nós temos massas de ar frio e quente, entre outros fatores, como umidade, precipitação, que são as chuvas, tá? Então, vários fatores vão influenciar nesses climas. Uma das maneiras mais eficazes de representar as condições climáticas de um determinado lugar ao longo do ano, por exemplo, é através de um climograma. Então, o que é um climograma? Um climograma vai ser um gráfico que vai representar a quantidade de precipitação, de chuva, em relação à temperatura do local. Então, vamos olhar aqui. Essas barras, elas vão significar a precipitação, que é a quantidade de chuva naquele mês, tá? Então, esse gráfico a gente tem barra, que vai ser representada a quantidade de chuva, e a linha vai determinar a temperatura daquele local durante os meses, ok? Então, por exemplo, temperatura mais alta aconteceu no mês de julho, no mês de agosto, ok? Temperatura mais baixa foi aqui em novembro e dezembro, e janeiro e fevereiro, ok? Qual foi o mês do ano que choveu mais, por exemplo? Foi o mês de maio, tá vendo que a barra tá maior? E também o mês de outubro. O mês que choveu menos foi o mês de julho, que choveu, o mês que choveu menos, e também em fevereiro a gente teve pouca precipitação. Então, esse climograma, ele vem para auxiliar a visão anual que nós temos das chuvas e a temperatura daquela região, ok?
Então, vamos lá de novo. Ó, você tem que entender isso aqui que vai ter lá no nosso exercício, para vocês interpretarem, então, o gráfico. Então, aqui, barra vai ser a quantidade de precipitação, de chuva, e a linha, ó, essa linha vermelha, são as temperaturas mensais, tá? Então, aqui a gente tem uma alta temperatura no mês de julho, e aqui em dezembro, uma baixa temperatura. Quantidade de chuva. Aqui a gente teve mais chuva, porque a barra é maior. Então, no mês de maio e no mês de outubro, a gente teve grande quantidade de chuva, de precipitação. E no mês de julho, a gente teve baixa quantidade de chuva, de precipitação, e a temperatura foi maior. Então, a gente pode falar que no tempo quente, nessa região, a gente vai ter um tempo quente e seco, porque a quantidade de chuva foi menor. Beleza? Vamos seguir. Quais são os climas, então, que nós temos no Brasil? Basicamente, nós temos 6 tipos de climas aqui no Brasil, que é os climas equatoriais, tropicais, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. Então, a partir de agora, a gente vai ver, então, quais são as características de cada clima, ok? Primeiro, então, que é o clima equatorial. Ele é encontrado nas regiões que são próximas à linha do Equador, tá? Então, essas regiões, elas vão apresentar uma temperatura elevada e uma grande quantidade de chuva durante uma maior parte do ano. Então, a gente vai ter mais chuvas nessas regiões. No Brasil, esse clima equatorial se apresenta quente e úmido, porque a temperatura é elevada e a gente tem uma grande quantidade de chuva. Ela predomina em toda a região norte do país, tá? E para a Amazônia, por ali, e em parte do centro-oeste. Em parte do centro-oeste. Então, quer que nós estejamos aí nessa linha, tá? A temperatura média anual é superior a 25 graus, tá? E a amplitude térmica anual, que é a diferença de máxima e mínima, é bem pequena. Então, vai ficar em média de 25 graus, ok? O regime de chuvas varia de acordo com a ação das massas de ar, tá? No inverno, a região pode receber influências de frente fria em decorrência do movimento dessas massas de ar vindo, então, dos polos. Lembra que a linha do Equador está bem no meio, tá? Nessas ocasiões, ocorre, então, um fenômeno chamado de friagem, que é a queda brusca da temperatura, que pode chegar a 10. Então, o que acontece? Ela está lá nos 25 e ela cai 15 graus e vai direto para 10 graus. Então, a gente tem uma queda brusca dessa temperatura, ok? Então, chuva e tempo quente. Então, lá é úmido e quente, beleza? Próximo. Clima tropical. É encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste, então é nós. Esse clima apresenta 2 estações bem definidas. Inverno com temperaturas amenas, então não é frio, é amena e seco. E o verão quente e úmido. Então aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem 2, né? Nós temos a estação amena e a estação de calor absurdo, né? Que é o que a gente viveu aí no período de agosto, julho, agosto, setembro, até outubro, praticamente. As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus Celsius e a amplitude térmica anual de até 7 graus. Então, 18 ele pode subir para 7 a mais ou ele pode cair de 7 a menos. As chuvas variam de 1.000 a 1.500 milímetros por ano. Então, no ano inteiro, a gente tem de 1.000 milímetros a 1.500 milímetros, que é baixo, né? Não é muito alto. Quando a umidade na região central do país predomina o clima semi-úmido. Então, aqui para nós, por exemplo, lá em outubro, a gente bateu 5% de umidade. O que é a umidade? É a quantidade de água que nós temos no ar. Então, a água vai estar no estado gasoso, tá? Então, quando a gente tem menos chuva, o clima vai ficar mais seco. Então, quer dizer que a umidade vai ser menor. Quando chove, aumenta a umidade do ar, que é a quantidade, então, de vapor de água que nós temos no ar. Beleza? Próximo. Tropical semiárido, que vai ser a região do nordeste do nosso país, tá? Compreende uma área com chuvas e outras com chuvas muito raras, tá? Que é o sertão. E ocorre as temperaturas mais altas do país. Então, lá a gente vai ter uma baixa quantidade de precipitação, de chuva. Então, o clima vai ser bem seco e bem quente.
Apresenta temperatura média anual em torno de 27 graus Celsius e amplitude térmica ao redor de 5. Então, pode ser 5 a mais ou 5 a menos. As chuvas, além de irregulares, não excedem 800 milímetros. Pensa que para nós já é 1.000, lá é menos ainda. Lá é 800 milímetros. E compreende a região do polígono das secas, que é a região mais seca do nosso país. Okay? Próximo. Tropical de altitude, que são aquelas regiões que têm uma altitude maior, mais elevada, que é na região sudeste. Apresentam as temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, por ser mais alto, e em média inferior a 18 graus Celsius. Então, quanto mais alto, menor a temperatura, ok? Apresenta ainda amplitude térmica anual entre 7 e 9, então pode variar, tá? Essa temperatura a mais de 7 ou a menos, tá? E 9 também. Com regime de chuvas semelhantes ao clima tropical. A entrada de frentes frias no inverno pode provocar, então, as geadas. Então, como é muito alto, a temperatura é menor, vem a massa de frente fria e diminui ainda mais essa temperatura, podendo causar as geadas. Okay? Próximo, litorâneo, região litorânea do nosso país, né? Que é a região de mares. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país e se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente tem a nossa costa, tá? Influenciada pela atuação da massa de ar tropical atlântica, o clima nessa região é quente e chuvoso, tá? Então ele vai ser bem úmido, a umidade do ar vai ser maior. Com temperaturas médias anuais entre 18 e 26 graus Celsius e o índice de pluviosidade de chuva de 1.500 milímetros. Sendo que no litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno. Então, a temperatura vai diminuir um pouco e a gente vai ter uma grande quantidade de chuva. No litoral do Sudeste, são mais fortes no verão. Então, é o contrário, né? Então, enquanto uma vai ter mais precipitação, mais chuvas no inverno, a outra também vai ter mais chuvas no verão, que é a região costeira do nosso país, ok? E o último clima, que é o subtropical, que ocorre no sul do país, né? Abaixo do Trópico de Capricórnio. Por isso que é o nome de subtropical. O clima ele apresenta 2 estações do ano, bem demarcadas, então né, é possível ver essa diferença, que é o verão quente e o inverno rigoroso. Então lá as temperaturas podem cair bastante, ocorrendo até a possibilidade de geada ou de neve em algumas regiões mais altas, uma altitude mais alta. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.000, 1.500 milímetros e 2.000. Então, vai ser a região que a gente vai ter uma maior quantidade de chuva, tá? Só que essas chuvas, elas são distribuídas durante o ano. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus, tá? Uma temperatura bem menor, com a amplitude térmica entre 9 e 13 graus, que é a mínima e a máxima, ok? Então, é isso. Espero que vocês realizem as atividades com bastante atenção. A gente vai ter um cladograma lá, tá? Que vocês vão interpretar e responder as questões. Qualquer dúvida, eu estou no grupo. Não precisa desenhar o cladograma, tá? Beleza? Beijo e tchau, tchau.